A advocacia brasileira tem se mostrado determinante nos diferentes momentos da história do país. Nas diversas áreas de atuação, garantir os preceitos fundamentais do Estado democrático de direito e os direitos do cidadão é a tarefa que se impõe. Para falar conosco sobre a atuação da advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte, nós estamos recebendo hoje o presidente da Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados Trabalhistas, advogado Luiz Gomes. Presidente Luiz Gomes, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho. Obrigado pela oportunidade, Manassés. É sempre uma satisfação estar junto com esse programa que faz a diferença na informação do Judiciário. Doutor Luiz, o senhor representa hoje, está à frente atualmente, né, de uma associação que congrega os advogados trabalhistas aqui do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa, né, como é que o senhor contextualiza a conjuntura atual da advocacia trabalhista aqui no Estado? Olha, nós estamos num momento de mutação, de mudança de paradigma da advocacia brasileira como um todo, quando nós estamos agora nos adaptando ao projeto do PJE, que são os processos judiciais eletrônicos. Então a advocacia está precisando e está antenada para isso, se preparando para esse mundo novo que nós estamos enxergando. E também se atualizando com as mudanças e atualizações legislativas, que nos últimos 10 anos tem realmente acontecido muita coisa. Então nós estamos antenados com tudo isso e fazendo eventos, atividades, para preparar e qualificar a advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte para fazer o melhor trabalho para o cidadão. Destacando alguns pontos desta pauta aí que os advogados estão realmente, como o senhor mesmo falou, se preparando para todas essas questões que estão sendo colocadas. Qual, na verdade, a pauta de discussões hoje colocada para os advogados? Olha, nós temos a parte principal hoje em todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte, é o processo eletrônico. Quer dizer, a advocacia precisa, mais do que nunca, e sobretudo a nossa advocacia trabalhista, se preparar porque a partir de outubro, novembro, nós vamos estar com o processo praticamente eletrônico. Então é uma preocupação, a Escola Nacional da Advocacia está disponibilizando treinamentos, o próprio TRT tem feito parcerias no sentido de viabilizar esse tipo de preparação da advocacia para esse mundo moderno. Esse é um dos pontos importantes. Mas nós não deixamos de discutir as questões dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, que é uma luta histórica da Ordem, é uma luta histórica da ABRAT, da qual eu também sou diretor, para que a advocacia trabalhista também possa gozar dos honorários advocatícios que toda e qualquer justiça dispõe. São alguns pontos. Além disso, nós temos uma pauta um pouco extensa. Nós estamos discutindo de maneira mais firme as férias dos advogados, que a cada ano a gente discute e interage com os tribunais para ter as férias dos advogados de 30 dias no mês de janeiro. É uma luta também da advocacia que a gente quer consolidar isso de maneira definitiva no calendário do judiciário. E além disso, Manassés, eu sei que é muita coisa nas novidades legislativas, o processo de execução, que nós sabemos e conhecemos que sempre foi um gargalo do processo trabalhista e normas novas do processo de execução ajudaram a acelerar o processo, mas ainda falta muita coisa para ser feita e nós estamos aí discutindo, preparando e fazendo encontros para que os advogados potiguares e brasileiros possam estar absolutamente sintonizados com o que tem de mais moderno e de mais novo no processo judicial e legislativo. Pois é, essa questão da execução é um dos assuntos que a gente quer abordar ainda hoje nessa nossa conversa. Certo. Mas algumas modificações das normas que regulamentam o mundo do trabalho foram colocadas recentemente, falo isso recentemente, nos últimos 5, 10 anos, né? Foram colocadas para a sociedade brasileira. Como, por exemplo, a do trabalho doméstico, né? Uma nova legislação para o trabalho doméstico. Como é que os advogados estão encarando essas mudanças todas, né? Olha, eu particularmente, como presidente da associação e como cidadão, eu entendo que a norma que igualou o trabalhador doméstico a todos os trabalhadores, eu acho que é uma norma de caráter social de alto alcance, é uma norma que resgata a cidadania e nós não podemos nunca deixar de lembrar que isso, na verdade, foi uma norma de libertação, né, vamos dizer, dos trabalhadores que tinham uma vida submissa, tinham uma condição subalterna e que eu acho que isso não é justo numa sociedade democrática e igualitária como nós buscamos no Brasil. Então eu acho que a norma que discutiu e que aprovou a legislação para os domésticos, ela veio de encontro a um anseio da sociedade. Quer dizer, então eu acho que dar dignidade para as pessoas é princípio fundamental da Constituição Federal. E essa lei, na verdade, trouxe a dignidade plena para os trabalhadores do lar, trabalhadores domésticos, e isso eu acho que é de grande importância para a construção do Estado Democrático de Direito.
Por exemplo, como o senhor mesmo falou, no processo de execução, algumas mudanças no CPC dos últimos, ocorreu nos últimos 10 anos, né? Muita coisa mudou, eu acho que o processo em si, a atuação do próprio juiz, a liberdade e os poderes distribuídos pela norma para que o juiz possa alcançar a efetividade da sentença prolatada, eu acho que isso é um ponto muito importante. Nós tivemos muitas coisas novas e o alcance do Poder Judiciário na efetividade da sua sentença é uma maneira de assegurar também a plenitude da justiça e a celeridade do processo. Eu acho que ajudou muito, ainda muito há que se fazer, mas eu acho que também um pouco é questão cultural, a construção da liberdade, a construção do exercício da cidadania é de fato uma construção. Então nós estamos num caminho acelerado de democratização de todas as forças que compõem a sociedade brasileira. Eu acho que esse é o caminho que nós acreditamos que tem que seguir paulatinamente e sempre até atingirmos uma sociedade plenamente equilibrada, justa, solidária e que todos tenham as mínimas condições dignas de sobrevivência em qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque é uma regra que nós não podemos nunca esquecer. Ô Luiz, nós sabemos que a profissão, né, o profissional da advocacia, né, do mundo do direito, o advogado, ele é um profissional autônomo, né? Mas naturalmente todas as profissões impõem certas dificuldades para o desenvolvimento da atividade, né? Hoje, na avaliação da associação, quais são as maiores dificuldades, digamos assim, que os advogados do Estado encontram para o exercício da profissão? Manassés, existe um divisor de águas. Uma das lutas nossas no pleno do Congresso Nacional era incluir a advocacia no Simples. Ou seja, uma das dificuldades do advogado é que ele é muito cobrado do ponto de vista fiscal. Quer dizer, os honorários dos advogados, ao receber, ele imediatamente deixa 27,5% de imposto de renda, além das despesas de outras naturezas de tributos. Então, incluir o advogado no Simples é uma maneira de diminuir a sua dificuldade e de deixar ele tranquilamente para andar plenamente na legalidade da legislação tributária brasileira. Essa é uma dificuldade. Mas a maior dificuldade ainda continua sendo o acesso às mais informações, a esse novo mecanismo de processo eletrônico que o advogado, Manassés, é verdade, nós somos tradicionais, a cultura da advocacia é tradicional. Então a velha guarda da advocacia talvez esteja enfrentando um pouco mais de dificuldade do que os jovens advogados, que já estão chegando no mundo cibernético, no mundo eletrônico, capaz de se adaptar facilmente à modernidade do processo. Então eu acho que preparar não só os jovens, mas a velha guarda da advocacia para o mundo novo é o que se pretende. Eu acho que esse é um ponto de grande dificuldade e a ANATRA está paulatinamente presente nos debates e na preparação disso, para buscar a plena tranquilidade do advogado no exercício da profissão, não só no exercício da profissão, mas também andar absolutamente regularizado do ponto de vista jurídico, para que ele recolha seus tributos e não tenha necessidade de receber honorários por fora ou qualquer coisa dessa natureza. Nós temos que andar legalmente, todos os honorários é um direito do advogado, seja ele sucumbencial ou não. Então essa é uma discussão que a gente sempre trava e é uma dificuldade. Eu acredito que com a aprovação do Simples no Senado Federal e no Congresso Nacional, nós vamos ter aí um grande passo para que todos os advogados se organizem de maneira plena do ponto de vista jurídico e possam atuar de maneira tranquila e sem medo de fisco, sem qualquer tipo de problema dessa ordem. A ANATRA é uma associação, digamos, recente, nova ainda, Sim. né? A ANATRA já tem o perfil do advogado trabalhista do Estado do RN? Olha, nós não fizemos uma pesquisa para poder diagnosticar isso com precisão, mas nós temos, pela convivência e pela relação que nós temos com um número enorme de advogados que atuam aqui na Justiça do Trabalho, nós temos hoje uma advocacia trabalhista jovem, nós temos uma advocacia dinâmica. Muitos advogados hoje têm pós-graduação e especialização na área do direito do trabalho e do processo do trabalho, e nós incentivamos isso. Então nós temos hoje uma advocacia bem mais qualificada do ponto de vista do conhecimento jurídico mesmo, com pós-graduações, com especializações, até doutorados, advogados que estão militando aqui no fórum e têm doutorado em direito do trabalho. Então isso qualifica o processo, qualifica as petições e qualifica a condição do próprio magistrado judicar.
Quer dizer, quando você tem um advogado preparado, tem um juiz com muito mais tranquilidade para proferir sua decisão. Eu acho que isso melhorou acentuadamente nos últimos 10 anos e a tendência é que isso se aperfeiçoe cada vez mais, porque é um incentivo que nós sempre estamos fazendo, que o advogado deve se qualificar, porque qualifica não só o advogado, mas qualificando o advogado, qualifica a cidadania, qualifica a justiça brasileira. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho.